Mateus, Marcos, Lucas e João realmente escreveram os evangelhos? Foram eles realmente os autores desses 4 livros, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que contam a vida de Jesus? São os livros mais importantes da Bíblia, porque conta a trajetória de Jesus aqui na Terra. Quando aparece nas nossas Bíblias o Evangelho de Mateus, será que não é uma pegadinha? Será que não estão mentindo pra gente? Aqui você está vendo na Bíblia o Evangelho de Mateus, aí você vê o Evangelho de Marcos, você vê o Evangelho de Marcos escrito na Bíblia, aí você vê o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, mas não será isso uma mentira? Vamos descobrir se isso é ou não é uma mentira. Vamos ver o que diz aqui. Livro de Wilson Parosh, Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento. Vamos ver o que esse livro diz sobre a autoria dos evangelhos. A grande variedade de leituras divergentes encontrada nos manuscritos, sobretudo os mais antigos, demonstra que a tradição textual era dinâmica. Que ele está falando de dinâmica aqui para não dizer uma bagunça. Que as declarações de Jesus eram livremente interpretadas de acordo com o momento ou a situação em que a igreja se encontrava, o famoso Citizen Leben, e que cada manuscrito era, por assim dizer, original e autoritativo para aqueles que o produziam e utilizavam. Entendeu? Cada um que escrevia, ele inventava, ele interpretava livremente. É o que eles chamam de texto vivo. Quer dizer, é outro sofisma para não dizer um texto bagunçado. A ideia está associada a David Parker e seu notório volume intitulado O Texto Livre dos Evangelhos. Vamos ver o que ele fala aqui mais embaixo. Segundo esse Parker, as alterações mais dramáticas ocorreram nos primeiros 150 anos, período em que o texto deve ser caracterizado como livre, ou talvez como um texto vivo. Livre, texto vivo, é simplesmente o que eles estão querendo dizer, é que era um texto, todo mundo saía escrevendo o que queria. Todo mundo... Jesus, tinha um dito de Jesus, aí ele não gostava, ele transformava para aquilo que ele achava que era melhor. Então é mais ou menos isso que ele está falando. Isso aí é o texto em que desse texto se produziu aquilo que botaram lá na Bíblia. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Presta atenção como é que foi feito. Foi feito dessa maneira. Parker conclui a análise dizendo: a restauração de uma declaração única original de Jesus é impossível. O que temos aqui é uma coleção de leituras, cada qual reinterpretando a tradição. Era ao gosto do cliente. É esse texto que chegou para você. É esse texto aí que é lido nas igrejas. É esse texto aí que chamam de santo. É esse texto aí. Essas pessoas não eram inspiradas, não. Tá? Essas pessoas aí que reinterpretavam ao seu bel prazer, elas não eram inspiradas por Deus, não. Tá? Não pode haver dúvida de que desde o início os evangelhos não eram materiais de arquivo, mas textos usados. Ou seja, arquivo. O que é arquivo? Arquivo é aquilo que é guardado de forma organizada, intocável, porque ali tem informações muito sérias e informações sobre muitas coisas da vida das pessoas. Então aquilo ali deve-se ter um zelo e um cuidado muito grande com aquele material, com aquela documentação. O que ele está dizendo é que não era assim, não. Um texto não protegido por condição canônica, é óbvio que se era
o texto era utilizado de forma livre, ao bel prazer, e é óbvio que ele não era inspirado. Isso antes da gente ter acesso às cópias que traduziram as nossas Bíblias, as cópias que chegaram até nós. Isso tudo aconteceu antes. Olha a bagunça que aconteceu antes. Mas usado de forma litúrgica, apologética, polêmica, homilética e na instrução de catecúmenos, novos convertidos, e bem provável que tenha sido copiado com frequência e assim sujeito a frequentes modificações e alterações. Você que abre sua Bíblia com toda a reverência, que você acha que aquilo ali é uma palavra santa, que foi muito respeitada lá desde o início, sinto lhe dizer e te frustrar, mas ela sofreu frequentes modificações e alterações. Mas não foi Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus? Não foi Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos? Não foi Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas? Não foi João que escreveu o Evangelho de João? Não. Apenas 8 livros do Novo Testamento têm a sua autenticidade mais ou menos assim aceita. 7 cartas de Paulo, as outras 6 descarta, e o livro do Apocalipse, de autoria de João. O resto, meu amigo, ninguém sabe quem escreveu, da forma que escreveu, como escreveu, e por que escreveu, e por que introduziu, e por que tirou certas coisas. Foi dessa forma. Mas vamos ver se eles são os autores. Vamos ver se eles são os autores. Livro aqui. Livro de Bart Ehrman. Quem foi Jesus? Quem Jesus foi? Quem Jesus não foi? Tá? Então vamos ver aqui. Bart Ehrman. Os testemunhos de Irineu e outros. A primeira referência aos 4 evangelhos está nos escritos de Irineu, um dos pais da igreja. Em um ataque em 5 volumes às heresias cristãs, ele nomeia, ou seja, antes de Irineu não existia o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João. E aqui eu quero abrir um parênteses. O que a gente acha que como foi escrito, que foi uma pessoa que escreveu, foi escrevendo tudo que ela viu e tal, foi escrevendo, e no final ela finalizou aquele livro de tudo que ela viu, ouviu, aí ela escreveu, tirou ali o testemunho dela e escreveu? Não foi dessa forma, não. Ali foram camadas de textos, um sendo organizado atrás do outro, por alguém que a gente não sabe quem foi, de texto de muitas outras pessoas. Além de não ser dos 4 evangelistas, eles também não são de uma única pessoa. Ali foi um arranjo que alguém fez depois de vários textos de várias pessoas que relatavam essas coisas. E aqui também eu quero ressaltar uma coisa e deixar bem claro. Não foi o texto que fundou o cristianismo. Foi o cristianismo que gerou os textos. Foi a igreja, a sua vivência, o seu dia a dia, o que ela achava ali que era certo, o que ela achava que era errado, foi que criou o cristianismo, que fundou o cristianismo. Foi através desse dia a dia dela, dessa vivência dela, que foi criada, que foi feito o texto da Bíblia. O texto da Bíblia foi em cima da vivência da igreja e não o contrário. Que nomeia os 4 evangelhos da igreja como Mateus, Marcos, Lucas e João. Não surpreende que na época Irineu, por volta de 180, ou seja, só a partir de 180 que começaram a botar esse arranjo desses vários textos de várias pessoas anônimas de forma organizada, como um de Mateus, um de Marcos, um de Lucas e um de João, só, entendeu? Um pouco antes do ano 200. Os pais da igreja
Não surpreende que na época de Irineu, por volta de 180, os pais da igreja quisessem saber quem tinha escrito esses livros anônimos. Até eles queriam saber quem tinha escrito, mas não dava para saber. Foram várias pessoas que escreveram vários trechos, que a gente conhece também como perícopes, e que alguém, em dado momento, organizou e botou ali um certo volume de textos para Mateus, um certo volume de textos para Marcos, para Lucas e João. Vamos ver se ele diz mais alguma coisa interessante. Aquilo que eu falei para vocês. Dos 27 livros do Novo Testamento, apenas 8 certamente remontam ao autor, cujo nome carregam as 7 epístolas de Paulo, consensuais de Paulo, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemão. Olha quanta coisa ficou de fora. Então, quando você estiver lendo 2 Tessalonicenses, quando você estiver lendo Colossenses, não vai pensar ali que foi Paulo que escreveu, não, tá? É uma grande tendência de ter sido uma pessoa anônima que de repente nem teve contato com Paulo. E o Apocalipse de João, embora não tenhamos certeza de quem é esse João, é o que eu falei. Mesmo assim, ainda há uma grande discussão sobre isso. Mas vamos botar no meio acadêmico, é razoavelmente aceito esses livros. No caso, esses 8 livros, né? Os 19 livros se encaixam em 3 grupos. Os 19 que são anônimos, que ninguém sabe quem é. Então, quando você lê um livro ali, vê se não está sobre esses 8 aí, porque se não tiver, é complicado. Textos erroneamente atribuídos. Como já vimos, os evangelhos provavelmente são equivocadamente atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João. O discípulo João não escreveu João, e Mateus não escreveu Mateus. Outros livros anônimos foram equivocadamente atribuídos a alguém famoso. Escritos pseudoepigráficos. Alguns livros do Novo Testamento foram escritos em nome de pessoas que, na verdade, não os escreveram. Os estudiosos sabem disso há mais de um século. E você na igreja achando que isso agora é uma grande novidade. Mas há mais de 100 anos que isso já é sabido no meio acadêmico. A palavra que nomeia esse fenômeno é pseudepigrafia. Pseudepigrafia, literalmente livro cuja autoria é falsa. Os estudiosos não são inteiramente precisos no uso desse termo e tendem a empregá-lo por não ter a conotação pejorativa associada à fraude. O que ele está? Ele é um teólogo, né? É um historipastor. Então, o que acontece? Ele está querendo não cair na real, não admitir que é uma fraude, sim. É uma fraude. Não é que não é um termo pejorativo, aí vamos botar... Não, é uma fraude, é uma falsificação. O que a SBB e o que essas publicadoras evangélicas, essas editoras evangélicas fazem é falsidade ideológica. Elas estão botando uma mentira. Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram os evangelhos. E ela bota ali o evangelho segundo Mateus. E ela sabe que isso é mentira. Eles estão mentindo e induzindo as pessoas à mentira, né? Eu acho que eles esqueceram aquela passagem, né? Que no inferno vai ter as pessoas que mentem e cometem mentira, né? Mas qualquer que seja o termo escolhido, os estudiosos da Bíblia há muito argumento que há livros do Novo Testamento cujos autores intencionalmente alegaram ser alguém que não eram eles mesmos. Ou seja, meu amigo, meu irmãozinho, não vá pensar que quando você está lendo o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas ou João, você está lendo os escritos. Você está lendo um texto de uma pessoa que está relatando tudo que ela viu e ouviu de Jesus. Esquece! Mentiram para você, tá? Infelizmente, pode fazer pirraça, pode espernear, pode chorar, pode bater com a cabecinha na cabeça, pode fazer o que quiser. Mas a grande verdade é que te enganaram. Esses livros são arranjados de vários textos de várias pessoas anônimas que elas colocavam ali o que elas queriam, interpretavam da maneira que elas queriam,
tirava aquilo que elas achavam que não era legal, botava aquilo que elas achavam, não, isso aqui é legal, isso aqui eu vou botar. Isso aqui fortalece aquela minha visão daquela doutrina que eu defendo. Não, isso aqui não, isso aqui pode pegar mal. Esse costume não é o costume de um povo de Deus, não. Vamos tirar isso aí, vamos tirar. É dessa maneira. E você achando que você está com um textinho original, um texto sagrado, um texto que foi ali zelado e cuidado ao longo dos séculos. Tadinho de nós, se a gente for acreditar no que dizem pra gente no meio evangélico.